Olá, bem-vindos a mais uma sessão do PHC TV. O filme de hoje aborda o tema Configuração de um IDU, isto é, a configuração das impressões definidas pelo utilizador. Pretendemos com este filme mostrar-lhe os conceitos base a ter em conta para configurar um IDU. Vamos então de seguida assistir à demonstração. Para configurarmos uma impressão definida por utilizador, vamos tomar como exemplo uma fatura. Vamos à fatura e vamos então ver a previsão de impressão desta fatura. Aqui temos a fatura com a parte do cabeçalho, as linhas, mais abaixo o rodapé da fatura. Vamos então de seguida ver como poderemos configurar o IDU. Para acedermos à configuração de impressão, poderemos aceder às opções diversas, mapas e impressões, desenho de impressões definidas. Ou então, estando posicionado no documento, em cima do botão de imprimir com o lado da direita do rato, acedemos da mesma forma à configuração de impressão das faturas. Para não estragarmos o nosso IDU original, podemos fazer uma cópia deste exemplo que temos no ecrã. Para isso, através deste botão, podemos duplicar a impressão, escolhemos para que tipo de documento é que queremos duplicar a impressão e poderemos pôr aqui que é uma cópia da fatura original. Isto para podermos fazer todos os testes que quisermos e não estarmos preocupados em estragar o IDU original. Para aceder à configuração de impressão, clicar em desenhar a impressão. Já dentro da fatura podemos observar o logotipo, os dados do cabeçalho e, se repararmos, existem uma série de separadores, desde o cabeçalho da página, cabeçalho das linhas, separador das linhas, rodapé das linhas e mais abaixo o rodapé da página. Qual é que é a importância destes separadores? Com base no tamanho do papel que temos definido para a impressora, são estes separadores que nos vão dimensionar o tamanho da folha. Isto é, o software vai primeiro preencher na folha A4 o cabeçalho da página, o rodapé da página e tudo o resto será corpo para as linhas. Se pretendermos dimensionar o tamanho das linhas, tudo vai ter influência com o espaço que sobrar tanto do cabeçalho da página como do rodapé da página. Por exemplo, se aumentarmos muito o rodapé da página, quando formos observar a previsão de impressão, vamos poder ver que o espaço ocupado pelas linhas ficou reduzido. Vamos então observar. Vamos agora visualizar a previsão da fatura e, como podemos observar, cá está o espaço que nós acrescentamos e o corpo das linhas ficou bem mais pequeno. Voltando à configuração de impressão. Para definirmos o espaço entre cada uma das linhas, é também neste separador que vamos poder definir qual é que vai ser o intervalo entre cada uma das linhas. É preciso ter cuidado que se o intervalo estiver muito grande, quando formos observar, vamos então ver como fica desta forma. Vamos então fazer a previsão e, como podemos ver, ficam bastante mais separadas. É, portanto, preciso ter cuidado com a altura que se deixa no separador das linhas. Voltando ao IDU, para nos ajudar no trabalho de composição do IDU, poderemos inibir a visualização destes separadores através das teclas Ctrl+H. Desta forma, são escondidas as barras separadoras para melhor termos uma percepção de como é que vai ficar o nosso trabalho final. Com Ctrl+H, voltamos a repor as barras separadoras. Temos também a possibilidade, para nos ajudar a centrar todos os campos, a definir no sistema tipo de fundo. Temos vários tipos de fundo disponíveis que poderemos aplicar para mais facilmente conseguirmos centrar todos os campos que temos no ecrã. Existem vários tipos de fundos que poderemos escolher de acordo com a nossa preferência para trabalharmos. Poderemos também utilizar um mais estreito e desta forma temos aqui ferramentas para podermos centrar os campos de uma forma mais exata do que apenas com o ecrã branco. Para introduzirmos, por exemplo, o logotipo, vamos ver como fazer. Vou apagar este para exemplificar. Temos então aqui um botão de imagem, onde eu basta clicar e escolher o sítio onde eu quero a imagem e automaticamente é
apresentado o ecrã das propriedades, onde no item imagem poderei vir escolher exatamente onde se encontra a minha imagem. Cá está, mais ritmo. A imagem é passada automaticamente. Poderei agora com o rato indicar o tamanho que quero para a imagem, ou então nas propriedades poderei aqui definir, ou seja, personalizar exatamente com as medidas que eu pretendo que este logotipo tenha. Desta forma, a imagem estará sempre igual e no sítio exatamente onde eu quero. Temos também a possibilidade de incluir campos de texto, tipo o campo que tenho aqui para a condição de pagamento, data de vencimento. Seleciono este botão de texto, escolho o sítio e, novamente, é aberto o ecrã das propriedades do objeto, onde eu no item texto poderei escrever o que eu desejar para este campo. Cá está, onde vamos encontrar todas as propriedades daquele campo, onde poderei pôr itálico, negrito, riscado, sublinhado, alterar o tamanho do campo, alterar o tipo de letra, etc. Para introduzirmos no IDU variáveis, por exemplo, o campo do nome do cliente, vamos também retirar para exemplificar. Temos no canto inferior o botão AB com os campos disponíveis, seleciono e no separador cabeçalho vou então procurar digitar as primeiras letras do nome. Cá está o nome, agora bastará arrastar para o sítio desejado. Para aceder às propriedades do objeto, bastará que o objeto esteja selecionado, em cima dele propriedades, ou então, vindo novamente com o objeto selecionado, ao botão de propriedades dos objetos. É neste ecrã de propriedades que eu poderei então definir, por exemplo, se quero a negrito. Para isso seleciono o item, altero aqui em cima para sim, ou então basta em cima do item fazer duplo clique e ele altera, conforme podem ver, a sua condição. Poderei alterar riscado, o tamanho da fonte, alterar o tipo de fonte, etc. Ainda relativamente aos campos disponíveis, é preciso terem atenção que cada um dos separadores terá a ver com o separador que nós encontramos na configuração do IDU. Para o cabeçalho da página, eu poderei incluir os campos disponíveis do separador cabeçalho, das linhas para o separador linhas, inclusive os do cabeçalho poderão também ser incluídos no cabeçalho das linhas. Campos de sistema, onde vamos encontrar, por exemplo, o campo da página. Cá está. Campos de outras tabelas, para eu poder ir buscar campos a outras tabelas. E também campos da ficha completa da empresa. Por exemplo, no nosso IDU, temos aqui configurado todas as variáveis da ficha completa da empresa. É este separador que se poderá vir buscar todos esses campos. Para selecionarmos vários campos, poderemos com o rato desenhar, ficando a clicar no botão da esquerda do rato, uma janela por cima dos campos, soltar e ele seleciona vários campos ao mesmo tempo. Ou então, através de a tecla do Shift do teclado, poderei, clicando em cima de cada um dos objetos, selecionar item a item todos os que eu desejar. Desta forma, poderei com o rato movê-los todos ao mesmo tempo, ou então, para ter maior precisão, através das setas do cursor do teclado, mover todos os campos de uma só vez, conforme eu desejar. Para alterar o tamanho de algum campo, poderei selecionar o objeto e com o rato arrastar, ou então, novamente com a tecla Shift e com as setas do teclado, movimentar esquerda, direita, para baixo ou para cima. Temos também a possibilidade, caso por exemplo os campos não tenham o mesmo tamanho, assim que eu seleciono mais que um objeto, automaticamente é disponibilizada uma barra de ferramentas que me permitirá, por exemplo, colocar os campos com o mesmo comprimento, com a mesma altura ou com o mesmo tamanho. Se fizermos isso, cá está, a morada e a localidade ficam exatamente com o mesmo tamanho. Isto é adaptado a qualquer campo do IDU.
Quando pretendemos alinhar todos os campos, vamos supor, por exemplo, que temos aqui mais algum campo que não esteja alinhado, poderemos selecionar os vários campos que pretendemos e, novamente, com a barra das ferramentas, poderemos ajustar à esquerda, à direita, ao cimo ou para baixo. Neste caso, vamos ajustar à esquerda e ficam todos alinhados. Para criarmos uma caixa de fundo conforme esta que temos aqui no ecrã com o fundo a cinzento, temos a possibilidade de inserir uma figura geométrica, escolho o botão, seleciono o sítio onde eu quero introduzir a figura geométrica e agora poderei dimensionar exatamente do tamanho que eu desejar. Como reparar, os campos ficaram debaixo da nossa figura geométrica, poderei, através destas opções, enviar para a frente ou para trás todos os objetos. Para darmos o efeito de contorno nos cantos e também o fundo a cinzento, deveremos selecionar o objeto, aceder às suas propriedades e, na cor do enchimento, poderemos escolher na palete de cores a cor que desejarmos. Para dar os contornos nos cantos, temos então a curvatura, em que poderemos definir, por exemplo, aqui 10, e se repararem, já temos os cantos arredondados. Temos uma série de ferramentas que permitem criar o estilo que quisermos nas figuras geométricas. Caso eu pretenda também, por exemplo, incluir linhas conforme estas que temos aqui nas linhas, poderei escolher linhas horizontais, linhas verticais e nas linhas verticais, esta linha é contínua, poderemos definir um espaçamento idêntico ao que temos ali. Para isso, vamos selecionar o objeto, propriedades e no estilo de contorno podemos definir, por exemplo, que é com ponto e ficamos exatamente com o estilo que aqui temos. Sendo assim, atualmente já sabemos como é que poderemos alterar a cor de enchimento deste separador, propriedades, cá está, a cor de enchimento a laranja, ou então, por exemplo, no campo da referência, como é que alteramos para a cor branco, propriedades, cor da tinta, aqui está o branco. Uma particularidade nos IDUs tem a ver com o cabeçalho da página. Quando uma fatura tem mais que 2 páginas, o cabeçalho apenas é impresso na primeira. Como é que poderemos contornar esta situação? Vamos ver uma previsão de impressão de um documento com muitas linhas, de forma a que tenha 2 páginas, para podermos perceber o que é que estamos a falar. Já nos encontramos posicionado numa fatura com bastantes linhas. Vamos então fazer uma previsão de impressão e na fatura temos o cabeçalho da primeira página, página 1 de 2. Quando mudamos de página, o cabeçalho da página desaparece. Isto porquê? Vamos voltar ao IDU para perceber como poderemos alterar esta situação. Conforme eu disse anteriormente, o cabeçalho da página só é impresso na primeira página. Como é que poderemos pôr a aparecer o cabeçalho da página em todas as páginas? Teremos que passar tudo o que está no cabeçalho da página dentro do cabeçalho das linhas. Como é que poderemos fazer isso? Teremos que dar espaço no cabeçalho das linhas, selecionar todos os campos, movê-los para baixo e, em seguida, selecionar todos os campos do cabeçalho da página e arrastá-los para dentro do cabeçalho das linhas. Desta forma, agora poderemos fechar o cabeçalho da página e, sempre que imprimirmos, vamos ter o cabeçalho em todas as páginas. Temos que repor agora a situação do cabeçalho das linhas e desta forma já ficamos com o IDU todo corretamente configurado para imprimir o cabeçalho em todas as páginas. Vamos então observar como é que fica a previsão de impressão. Já na previsão de impressão, poderemos observar a primeira página e na segunda página já temos novamente o cabeçalho incluído na fatura. Se repararmos no rodapé da página, na página 2, é apresentado sempre os totais do documento, que são iguais ao da página 1. Como é que poderemos inibir esta informação para que apareça apenas na última página? Vamos ver então de seguida. Vamos nos dirigir à configuração de impressão e no separador Opções Avançadas temos as opções sobre o rodapé da página.
onde poderemos escolher que imprime só na última página ou rodapé, ou se imprime o texto em todas as páginas e os valores só na última página. Vamos selecionar esta opção e vamos observar novamente o IDU. Já na previsão de impressão, podemos observar que o rodapé não apresenta totais e na última página, sim, cá temos os totais do documento. Para passarmos esta configuração de impressão para outro tipo de documento, visto termos estado a configurar para a fatura, poderemos aceder a Sistema, Exportar e aqui selecionar um local onde poderemos posicionar o nosso documento. Por exemplo, vamos lhe dar o nome de fatura, escolher, exportar e desta forma criamos um fecheiro com toda a configuração do IDU para depois nos podermos posicionar num outro tipo de documento e da mesma forma importar. Poderemos assim, num outro tipo de documento, por exemplo, na nota de crédito, criar uma nova impressão e no seu desenho de impressão está completamente vazio, ir importar daquele fecheiro que nós exportamos. Procurar o fecheiro, cá está a fatura, escolher e importar. Desta forma ficaremos com um IDU exatamente igual ao da fatura, mas agora na nota de crédito. Poderemos também no desenho da impressão configurar no separador duplicados se o documento tem duplicados, quantos duplicados é que tem e no caso, por exemplo, de serem 3, definir para que impressora é que cada um dos duplicados vai ser impresso. Duplicado, triplicado, poderíamos escolher as variadíssimas impressoras para cada impressão. Pode também ser alterado o texto de cada um dos nomes do duplicado, triplicado, etc. Existe também no desenho do IDU uma opção que é a ligação de IDUs que permite para quando um título de impressão é impresso, seja automaticamente impresso numa outra impressora ou na mesma impressora outros tipos de impressão que tenhamos configurados. Poderá ser extremamente útil, por exemplo, numa proposta essa que tenha associado uma série de IDUs com condições de venda, contratos de assistência, o que quer que seja de IDUs que tenham que acompanhar a impressão do original, automaticamente selecionando, vão ser impressos assim que se der impressão do primeiro IDU, são impressos todos os outros IDUs que estejam interligados. Como acabamos de observar, o software PHC possui toda uma série de ferramentas que permitem de uma forma simples e rápida criar um IDU totalmente personalizado e com a qualidade que desejamos. Esperamos que tenha gostado do filme e desde já marcamos encontro num próximo episódio do PHC TV.